Estamos hoje aqui para fazer uma entrevista com o Carlos Aires Brito, advogado, parecerista, professor, que foi ministro do STF, presidente desse tribunal. Ministro, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje para nos conceder essa entrevista sobre liberdade de expressão e, mais especificamente, sobre a participação do senhor e o desempenho do tribunal do STF no caso Elvanger. O famoso caso Elvanger, o habeas corpus 82424, que foi julgado em 2004, certo? 2003, 2004? 2003, 2004, acho que... Quando eu pedi vista, 2003. Junho de 2003. Sim, eu acho que ele foi finalizado e talvez, acho que o acórdão publicado em 2004. 2004. É um prazer estar aqui com o senhor, ministro. E eu queria começar essa entrevista explorando um pouco sobre uma concepção que me parece corrente nas exposições do senhor e nas manifestações do senhor a respeito da liberdade de expressão, que o senhor insiste em dizer que a liberdade de expressão é absoluta. E eu queria entender um pouco melhor o que o senhor quer dizer quando diz que ela é absoluta, ou seja, qual prerrogativa o senhor entende absolutamente protegida quando o senhor afirma que a liberdade de expressão é absoluta? Eu fiz essa afirmativa, emiti esse juízo que me parece técnico, à luz da própria Constituição. Clarissa, veja bem, quando a Constituição trata da inviolabilidade, trata da liberdade mesmo, é livre a expressão, artigo 5º, inciso 9, da atividade, vem 4 conteúdos, da atividade pela ordem intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, não avançou nenhuma exceção, não relativizou em nada. E confirmou esse caráter, convenhamos, absoluto da liberdade, no artigo 220, a partir daí, já sobre liberdade de imprensa, dizendo é plena a liberdade da criação e da expressão artística e tal. Relançou esse discurso. O que é pleno é compacto, completo, cheio, né? Íntegro. E ela disse à Constituição, observado o disposto nesta Constituição. Vale dizer, observado apenas o disposto nesta Constituição. E na Constituição, você responde pelas consequências da plenitude da liberdade de expressão e de imprensa. Você responde pelas consequências, por eventual, digamos assim, incidência em calúnia, em difamação, em injúria, ou se você, no uso da sua liberdade de expressão, enxovalha uma reputação alheia, né? Você macula a imagem, a honra das pessoas, causa prejuízos materiais e morais às pessoas, mas isso é no plano da consequência. E robustece esse meu ponto de vista o inciso imediato ao 9º do artigo 5º, o inciso de número 10, que quando fala da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, a Constituição passa a falar de indenização por danos morais, materiais, a imagem, a honra. Vale dizer, a Constituição avança nesses outros bens da vida, nesses outros bens de personalidade, intimidade, privacidade, imagem, honra, avança a regra da inviolabilidade, mas hipotetiza a violabilidade. A possibilidade de violação é prevista pela Constituição, é hipotetizada por ela também, né? Dizendo que, nesse caso,
cabe indenização, né? Como já, por danos morais, materiais, assim como havia dito no inciso de número 4 do mesmo artigo 5º. Diz a Constituição, é livre a manifestação do pensamento. Com uma única ressalva, é livre a manifestação do pensamento, proibido o anonimato. E no subsequente, número 5, diz, é assegurado o direito de resposta. Olha, a Constituição trabalhou no plano das consequências. Você emite livremente o seu pensamento, mas se expõe à resposta de quem se sentir ofendido ou de quem se predispõe a contrariar o seu conceito, o seu entendimento das coisas, o seu pensamento, a solidez do seu pensamento. É como é possível extrair desse conjunto de dispositivos constitucionais o juízo de que não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Mas, se eu entendi bem, deixa eu ver se eu captei bem. Pelo que o senhor parece estar dizendo, a liberdade de expressão, então, constitucionalmente protegida, ela significa apenas o direito de não ser censurado previamente. Exato. Entendo. Isso significa, então, que ela não confere nenhum tipo de proteção um pouco mais robusta acerca do tipo de conteúdo que a gente pode expressar sem receio de sofrer uma consequência, seja no nível civil ou criminal? Essa blindagem eu acho que não está na Constituição. O que a Constituição diz, em outras palavras, é quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Agora, vai responder pelas consequências. Mas o senhor pensa que é possível a gente dizer que alguém tem liberdade de dizer alguma coisa se a pessoa não tem previsibilidade de como ela será responsabilizada por aquilo que disse? É possível dizer que há liberdade de dizer se não há previsibilidade em torno das consequências? Pois é. Entendo que não. Não existe essa segurança. O direito de dizer é absoluto. O que é liberdade de expressão? É você tirar de dentro e botar para fora. Você expor, para além da sua subjetividade, você colocar na objetividade da vida um pensamento, uma ideia, uma opinião, né? uma manifestação artística, né? Um entendimento científico, uma pegada intelectual. É isso. Você tem o direito de sair da sua subjetividade. Mas e se a consequência for ser preso por essa saída da minha subjetividade? Eu posso dizer que eu fui livre para dizer? Você foi livre para dizer, mas não está blindado quanto às consequências do que você disse. Isso vai ser aferido. Você injuriou, caluniou, você difamou, aí vai ser apurado a posteriori. Você estraçalhou a reputação alheia com sua liberdade, indevidamente, aí é que tá. Isso vai ser aferido, vai ser apurado. Mas você não pode ser, porque fez uso de sua liberdade de expressão, blindado quanto à aferição judicial das consequências. Certo. Mas o senhor acha que na Constituição a gente consegue, a partir da Constituição, a gente consegue entender o que significa estraçalhar a reputação alheia, ou o que é difamar, enxovalhar, ou o que é caluniar, ou o que é violar a privacidade? Eu pergunto isso porque eu fico um pouco incomodada com a ideia de que alguém possa se considerar livre para dizer se a pessoa não pode se orientar de forma minimamente segura em torno das regras acerca daquilo que pode ou não ser dito. Então, por isso a pergunta, a Constituição, ela me traz alguma orientação segura, razoavelmente previsível, acerca do que significa enxovalhar a reputação alheia, ou violar a privacidade, ou atentar contra a honra? Olha, aí, ou a lei relança o tema
para, se é que é possível, viu? Relança o tema para dizer, digamos, como de fato relança, o Código Penal relança. Diz o que seja difamação, conceitua o que seja calúnia, conceitua o que seja injúria. Agora, o que uma certa, digamos assim, segurança, um certo conforto para preservar, para estimular o uso dessa liberdade, é que no campo da arte, por exemplo, né, nem a lei pode dizer quais as coordenadas da manifestação artística. Né? O artista não tem parâmetros, senão a sua criatividade, a sua pegada inventiva, original, de sair do lugar comum. O artista habita o lugar incomum, não é? Com trânsito livre. Não há lei que possa dizer, impor limites à arte ou à ciência, desde que você fundamente o seu entendimento, revele as coordenadas, o itinerário de sua mente para chegar à verdade do que você pretende expor, também você é livre. A mesma coisa, inviolabilidade do intelecto, da manifestação intelectiva, intelectual das coisas. Isso uma proteção. Agora, daí a dizer que você não responde, que você não se expõe à aferição judicial de excessos no campo da imagem alheia, né? Porque a Constituição diz isso. A liberdade de expressão é um direito, é um bem de personalidade. Eu acho o maior de todos. Você já pensou você não ter o direito de expor o que lhe vai na mente, o que lhe vai no coração, de externar, exteriorizar o que você sente, o que você pensa, o que você intui, né? É uma violência inominável, é negar a sua dimensão de ser humano. Até porque o ser humano existe, não é só para viver, é para conviver, né? O seu elemento definidor é o convívio com outras pessoas mais próximas, isso se chama privacidade, e com o espectro mais aberto em termos coletivos, de sociabilidade. Você se relaciona com o corpo social, se relaciona com pessoas mais próximas de você. Quando você se relaciona com pessoas mais próximas, que lhe são caras em afeto, em confiança, em admiração, você está mantendo relações de privacidade. Você com os seus, em afeto, admiração, confiança. Quando você está sozinho consigo mesmo, conversando com seus botões, você está no plano da intimidade. Intimidade é você consigo mesmo, escrevendo seu diário, né? No chuveiro, fazendo suas opções até para terceiros mais esquisitas. Está chovendo e você vai para a praça pública, se senta num banco e fica tomando chuva, conversando com a chuva. Ali é o seu espaço inviolável de interiorização. Você consigo mesmo, isso é intimidade. Você com os outros mais próximos, intimidade. Você com todos, aí já é sociabilidade, já é vida social genérica. Bem, nessa perspectiva, a violabilidade desses bens da vida, intimidade, vida privada, honra, imagem, a violabilidade pode se dar por efeito da sua liberdade de expressão. Há um entrechoque de bens de personalidade. O bem da vida, o bem de personalidade, o bem fundamental, chamado liberdade de expressão, está adentrando o espaço de manifestação ou de inviolabilidade
de outros bens da vida, de outros bens de personalidade, a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade. Então, o balizamento, a aferição das coisas, pode ser feita pelo Poder Judiciário. E aí o Judiciário fará a ponderação das coisas. O que o Judiciário não pode é lhe amordaçar, é impedir que você manifeste a expressão, né, que você se expresse artisticamente, cientificamente, intelectualmente, comunicacionalmente. O ser humano existe para se comunicar. Eu queria fazer uma E pergunta. você se comunica a partir da sua liberdade de expressão. Para que você exterioriza um pensamento, uma ideia, uma opinião, uma intuição, uma percepção das coisas e de si mesmo? Para que você exterioriza? Para se comunicar. Por isso que o direito é o modus vivendi possível. Tobias Barreto. O von Ehring disse: o direito é o complexo das condições existenciais, das próprias condições existenciais da sociedade. Você diz ubi societas, ibi jus ubi societas. Então, o ser humano existe para conviver. E conviver é se comunicar. E se comunicar é exteriorizar o que lhe vai na alma, no coração, no pensamento. Então, uma coisa puxa a outra. Então, liberdade de expressão é absoluta. Porque sem liberdade de expressão, você não convive. Fica obrigado a um confinamento na sua interioridade. Você goza de intimidade quando você quer optar pela intimidade, conversar com seus botões. Mas você não pode ser compelido a apenas conversar com seus botões. Você quer se relacionar porque o ser humano só existe como ser humano convivendo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor especificamente sobre o caso Elvanger. Sim. Que foi um caso em que se enxergou, então, a necessidade de fazer essa aferição, né? Se depois do exercício da liberdade de expressão houve algum tipo de violação de algum outro direito. Foi expressão intelectual, digamos. Ele escreveu um livro. Certo. Ele quis ser um historiador. Ele relatou a Segunda Guerra Mundial em bloco pelo prisma que lhe pareceu correto. Claro que, lendo o principal livro dele, creio que todo mundo, objetivamente, isentamente, há de concluir que ele projetou da Segunda Guerra Mundial uma imagem não tão desfavorável aos alemães, aos nazistas. Adocicou um pouco as coisas, mas, a meu juízo, sem incorrer em proselitismo antissemita. E nem, muito menos, em apologia nazista. Nem houve apologia nazista, nem proselitismo antissemita. E ele mesmo diz isso, no livro ele faz questão de dizer. Apenas ele estava assumindo que era anti-sionista, que é um movimento político do final do século XIX de exaltação da nacionalidade judaica, israelense, não é? É um movimento, para alguns críticos, o sionismo foi ultranacionalista, foi racista, não é? No sentido de sobrepor a importância dos judeus, da raça, como raça. Claro que só existe uma raça humana, mas metaforicamente, figurativamente, como raça, naquele sentido mais característico de dizer o judeu é judeu independentemente da geografia, do local onde se encontra. É pelo sangue, pela tradição. Ele há uma comunidade aí, e pelo sangue, pela tradição, é supraterritorial, que permanece em qualquer tempo e lugar.
Então há quem veja no sionismo uma exacerbação, um radicalismo, e ele se assume, o Elvanger, anti-sionista, não antissemita. Então, não confundir antissemitismo com antisionismo. A meu juízo. Ministro, então eu imagino que o senhor entenda que o tribunal nessa ocasião errou, correto? Sim. E quais Data vênia, não é? Porque claro. Apenas eu e Marco Aurélio votamos pela concessão do habeas corpus. E, ao seu ver, quais foram as razões para esse erro, né? Quais foram as circunstâncias, enfim, sociais, políticas ali daquela decisão? Ou o que permeou o processo daquela decisão? Os outros ministros, de fora a parte, o ministro Moreira Alves, porque o ministro Moreira Alves disse que não se tratava de crime contra os judeus, contra os israelenses, porque não era racismo, a acusação era de racismo, porque judeu não é raça, só há uma raça, a humana. Mas ele desenvolveu as ideias dele brilhantemente, como sempre. Fundamentalmente foi isso, me parece, de memória, eu posso até falhar um pouco aqui no revolvimento dos meus escaninhos mentais, de lembrança, né? De reprodução das coisas. Mas os outros, pelo que também me lembro, entenderam que houve racismo, proselitismo nazista e antissemita. Eu até levei no meu voto, uma novidade que surpreendeu os ministros. Eu disse, olha, o caso é, em caráter preliminar, o caso é de atipicidade da conduta do impetrante enquanto réu lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a lei antirracista que criminaliza o racismo no Brasil foi publicada depois da edição do livro. Foi uma surpresa geral, um estupor. Os ministros, alguns ficaram, não é possível, porque nem o advogado levantou essa questão. E o senhor vem trazer essa questão, eu digo, mas é objetivo. Olha aqui a data da publicação do livro, olha aqui a data da lei, a lei é posterior. Houve muita repercussão pública desse caso? Houve, eu sabia que eu não seria compreendido pela coletividade, pelo grande público, não é? Porque eu me expunha a uma acusação de simpatia com o nazismo, qualquer coisa assim, ou de antipatia semita. Mas aquela história do dever, quando for o caso, de lavrar um entendimento contramajoritário, né? E você acha que o tribunal se sentiu pressionado nesse sentido? Não, acho que não. O tribunal fundamentou sua... Eu nem diria que houve erro, sabe, Clarissa? Houve modos diferentes de interpretar o ordenamento jurídico a partir da Constituição. Né? Eu fui voto vencido, sofri, né, críticas duras, me lembro de um grande jornal, publicou um editorial na minha jugular. Entendeu? Veio na minha jugular. Mas eu sabia também que o tempo passaria a meu favor. E as pessoas perceberiam que de nazista eu não tenho nada, de antissemita eu não tenho nada. Eu me lembro até que no voto, eu falei de um poema antigo meu, em que eu dizia, antinazista por definição, em que eu dizia o seguinte, que a humanidade não é o homem, não é o ser humano, para se dar a virtude do perdão. No ser humano, no indivíduo, o perdão é uma virtude. Ou seja, o baú de guarda-mágoas da gente deve ter o fundo aberto. Mas para a coletividade, perdoar seus ofensores não é virtude. Eu
cheguei a dizer, é falta de vergonha e convite masoquístico à reincidência. Cheguei a dizer isso. Então eu dizia nesse poema que crime de lesa humanidade não pode ser esquecido. E o nazismo foi um crime de lesa humanidade. Não pode ser jamais perdoado, não pode ser jamais esquecido. Tive esses cuidados todos. Mas, ainda assim, tomei muita pancada e faz parte. É para isso que a investidura em cargo judiciário propriamente dito, em cargo de juiz, de magistrado, de qualquer instância, de qualquer dos graus de jurisdição, a investidura é vitalícia. Tá certo. É uma espécie de blindagem, não é? De proteção. Com certeza. Ministro, a gente vai precisar encerrar. Eu queria agradecer muito a participação, a contribuição, para a gente entender um pouco melhor a concepção, né, do senhor a respeito da liberdade de expressão, que foi muito importante, né, na atuação do senhor no Supremo Tribunal Federal, e também um pouco mais das circunstâncias do caso Elvanger e da atitude do senhor nessa decisão, nesse caso, que foi um caso importante e por muitos considerado paradigmático a respeito da liberdade de expressão. Então, quero te agradecer muito pela presença. Eu só vou acrescentar, se é que seu tempo permite. Permite. Que, também salvo engano de memória, eu tomei posse no dia 25 de junho de 2003 e, quero crer, na primeira sessão de que participei plenariamente, pedi vista desse processo. Penso até que já havia 7 votos pela denegação do habeas corpus de Elvanger. Como era o nome dele? Siegfried. Elvanger Castan. O relator saiu muito bem, tudo mais, os votos também brilhantes, mas algo em mim dizia, peça vista, estude mais, faça uma incursão aí, teórica, investigativa, mais aprofundada. Aí eu pedi vista do processo e passei as minhas férias de julho devotadas ao estudo desse processo. E, curiosamente, eu percebi que o livro principal, acusado, criminalizado, né, não estava nos autos. Como? O livro não está nos autos. Como é que a gente pode condenar alguém ou absolver sem ler o livro? E requisitei o livro. Então, eu fiz o meu voto a partir da atenta leitura desse livro principal. E chegou à conclusão de que o livro não atentava à liberdade de expressão. É outra coisa curiosa, ainda se permite, o tempo. Está no limite, né, do tempo. Eu terminei o voto citando Voltaire, não concordo com uma só das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. E quando eu terminei de botar isso no computador, me bateu uma curiosidade interessante. Disse, em que rua se situa a editora do Elvanger? Aí eu fui lá, Rua Voltaire. Voltaire Pires, mas Voltaire. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela participação. Espero que a gente possa contar com a contribuição do senhor em outros debates futuros sobre liberdade de expressão. Obrigada mesmo.